Nas partes mais baixas a tempestade deixara imensos charcos, transformando o terreno num lamaçal. Apesar da aridez de Massada e dos seus arredores, com o Mar Morto à direita e o deserto da Judéia à esquerda, a realidade que surgira diante dos meus olhos só vinha confirmar as palavras de Flávio Jósefo quando, 1900 anos antes, descreveu estas salvadoras chuvas. Segundo os dados do Serviço Meteorológico de Israel, que tão valiosas informações prestaria à missão, a média dos dias com sol na região de Massada e Sodoma, ao sul do Mar Morto, é de 26 dias para fevereiro e 31 para março. Este fato levara os eruditos a contínuas polêmicas em torno das afirmações do historiador F. Jósefo em relação às chuvas sobre Massada. Jósefo refere, por exemplo, que antes do reinado de Herodes, o Grande, José e outros membros da sua família se refugiaram nesse cume. Resistindo às tropas dos últimos asmoneanos e seus aliados, os partos, estavam a ponto de morrer de sede quando, de repente, os céus se abriram e as cisternas de Massada se encheram de água. E José e os seus, diz Flávio Jósefo, salvaram-se. Mas, como anteriormente em Gael e Adim pudemos confirmar a veracidade dos textos do judeu romanizado. A segunda surpresa ocorreu ao entrar no barracão preparado para os banhos e higiene em geral. Como já comentei, tinha sido construído quase parede meia com a peça retangular conhecida por Lagoa Grande. Aquele foi outro dos múltiplos pormenores de que eu não percebera durante o primeiro dia no acampamento. Além da falta de energia elétrica no alto do rochedo, uma das principais dores de cabeça, no momento de preparar a colocação da estação receptora de imagens, foi a ausência de água. Certamente, segundo nos iriam explicando os técnicos israelitas, ambos os problemas podiam ter sido resolvidos, sempre de forma incompleta, indo buscar a água nas instalações situadas no lado oriental da montanha, no local do funicular. Mas isso, com as quilométricas extensões de cabos e canalizações, tornava-se tão complicado quanto escandaloso. Além disso, o fornecimento de energia elétrica seria claramente insuficiente para o elevado consumo da estação. Daí o governo israelita decidiu, depois de estudar exaustivamente os dois assuntos, pelo transporte até ao alto de Massada de um conjunto de geradores, resolvendo o segundo obstáculo, o da água, de uma forma semelhante à das expedições de Adim nos anos de 1963 a 1965. A umas 4 milhas a oeste da montanha existia uma rede de canalizações que tinha sido propriedade da Companhia Nafta Oil e que fora utilizada, na época na Companhia Nacional da Água, também do exército israelita Ameca. Foi instalada uma canalização mais estreita, que resolveu os problemas de Adim, e agora, 8 anos depois, os nossos. Esta canalização ia até o alto de Massada, paralelamente à rampa romana. No lugar onde terminava, na extremidade noroeste, os engenheiros ligaram várias centenas de metros de novos tubos, escondidos no piso de terra da casamata, ou da muralha de duplo muro que se estende ao longo da face oeste da meseta. Ao mesmo tempo, o interior da Lagoa Grande tinha sido aproveitado para a montagem de depósitos com capacidade para 120 mil litros. Por último, os israelitas os tinham camuflado cobrindo a Lagoa Grande com canas. Dessa forma, o fornecimento de água potável ao acampamento e aos complexos sistemas de refrigeração ou alimentação do equipamentos estava assegurado. Na hipótese de uma avaria, o tanque escondido entre as paredes retangulares da lagoa podia satisfazer as necessidades da estação, sempre prioritária, durante 6 ou 7 dias. Concluído o pequeno almoço, Curtis e o resto da equipe ofereceram-se para colaborar com os técnicos israelitas nas tarefas que esses julgassem oportunas. Mas Efet, depois de agradecer a nossa sincera e excelente disposição, não aceitou argumentando que não eram aquelas as ordens. O sol pairava sobre as colinas azuis de Moab, rumo a um céu transparente. O vento havia cessado e o dia, finalmente, parecia apresentar-se ameno e aprazível.
Alguns minutos antes do pequeno almoço, os oficiais destacados para a base do teleférico tinham estabelecido contato pelo rádio com o acampamento, informando o general sobre as razões do atraso da meia centena de homens que completava a expedição do cavalo de Troia e que, segundo Curtis, deveria ter chegado a Massada na noite anterior. Ao que parecia, a caminhoneta que os transportava desde Jerusalém tinha sido obrigada a regressar, devido aos cortes na estrada. A sua chegada ao acampamento Eleazar, concluíram os militares, seria ainda de manhã. Naquela altura nós ainda não conhecíamos as más novas que nos trariam aqueles compatriotas e companheiros. Já que não tínhamos obrigações, cada qual dedicou-se ao que achou mais conveniente. Curtis e vários diretores fecharam-se na tenda que fazia às vezes de estação de rádio e os outros optaram por descansar ou andar a ver o alto do rochedo, sempre sob a discreta vigilância de alguns israelitas, que se ofereceram, com muito prazer, como improvisados guias turísticos. Eliseu e eu, de comum acordo, ocupamos grande parte da manhã no minucioso reconhecimento do perfil e da topografia do triângulo que formava a nossa base. Desde o amanhecer que o acampamento tinha recuperado o seu intenso ritmo de trabalho. Os tratores de lagartas, levados para o alto da meseta pelos helicópteros, continuavam no transporte febril das pedras alaranjadas, que eram colocadas pela grua no fundo da piscina. Grande parte dos engenheiros e técnicos israelitas dedicava todo o seu esforço e atenção aos 2 gigantescos containers de aço baixados pelos Chinook. Um deles continha um potente equipamento, de geração contínua, perfeitamente desmontado. Tratava-se do coração do acampamento. Sem aquele gerador de corrente elétrica tudo teria sido inútil. Os israelitas sabiam disso e se apressaram em retirá-lo da superfície do rochedo, transportando o motor, o alternador, a base, o painel de comandos, os sistemas de filtragem, ETC, para o fundo da cisterna subterrânea. Até nisto tiveram sorte os israelitas e, indiretamente, o cavalo de Troia. A localização do gerador tinha sido um problema difícil. Por elementares razões de segurança não podia ficar à vista nem ser colocado na piscina, junto dos delicados instrumentos da estação receptora. As constantes vibrações, bem como o ruído do motor, teriam interferido no equipamento e causado uma série de inconvenientes desnecessários. Por isso, ao estudar o solo e a configuração da zona sul da meseta, os peritos não hesitaram em escolher a cisterna subterrânea como o esconderijo ideal para o gerador e para o correspondente tanque diário de gasóleo. A gigantesca cisterna, escavada na rocha por Herodes, o Grande, tem uma capacidade de 140 mil pés cúbicos. Trata-se de uma formidável sala de 8 metros de altura, a qual se tem acesso por escadas igualmente conquistadas à rocha. Para lá, foi transportado e montado o flamante gerador, tipo 16 cilindros, V, da série 149, fabricado pela General Motors, com uma potência de 1.200 kVA ou 1.300 HP e uma voltagem de saída de 30.000 volts. Com semelhante monstro teria sido possível alimentar as principais instalações de um aeroporto de tipo médio, foi assombroso. Aquelas 10 toneladas, em seco, isto é, sem a água e sem o óleo, ficaram montadas e prontas a entrar em funcionamento em 24 horas. A perícia dos engenheiros, em especial na altura da operação decisiva de alinhamento do motor e do alternador, foi total. Por último, um feixe de cabos, enterrados a 1 metro de profundidade e cuidadosamente isolados, foi estendido ao longo do acampamento, pronto para dar vida aos diferentes serviços. Aproveitando 2 grandes aberturas no teto da cisterna subterrânea, pelas quais penetrava outrora água, e visíveis sobre a escarpa sudeste da montanha, os especialistas israelitas montaram também um poderoso sistema de extratores e ventiladores, proporcionando assim uma contínua e excelente renovação do ar. Embora o Charlie, assim batizamos o gerador, quase não soltasse fumaça, tanto os tubos de saída de gases como o resto do complexo de ventilação foram equipados com finas grelhas de filtragem. Se chegasse a haver uma fuga de vapor ou de qualquer fonte de calor, um hipotético inimigo saberia que algo anormal estava acontecendo nas entranhas de Massada.
O segundo container depositado pelos helicópteros no acampamento Eleazar era de idêntica importância. Continha cerca de 50 chapas de aço, de 1 metro de largura cada uma, destinadas à construção dos 2 depósitos de combustível do equipamento eletrogênio. Charlie consumia cerca de 160 gramas de gasóleo por cavalo-hora. Isso exigia a presença de um tanque com uma capacidade mínima de 5.420 litros por dia. Este foi o consumo diário médio do gerador. Como era lógico, tornava-se mais prático, rentável e seguro instalar na rocha um tanque de fornecimento ou armazenamento do que efetuar todos os dias o correspondente transporte de combustível. Uma operação que, dada a localização de Masada, só podia ser efetuada com rapidez e comodidade pelo ar. Neste sentido, os helicópteros cisterna do Exército de Israel desempenhariam um papel de destaque. Uma vez por mês, vários daqueles gigantescos Sikorsky S-64, tipo CH-54 TAR, previamente modificados, voavam durante a noite até ao acampamento enchendo o tanque de reserva. 162,600 metros cúbicos. Este segundo depósito, com 5 metros de largura, 15 de comprimento e 3 de altura, foi montado numa das grutas que se alinhavam no já referido alcantilado sudeste da montanha, muito perto da cisterna subterrânea 2. Com a ajuda da grua e de cordas, os israelitas, numa verdadeira demonstração de alpinismo, foram transportando as peças de aço desde o topo até a entrada da gruta natural, pondo em risco a própria vida no alcantilado com mais de 1.000 pés de altura. Este tipo de geradores consome, em média, 14 m de ar por minuto, só para a combustão do motor. Este trabalha à razão de 60 ciclos.